Ok, cá estamos nós. Olá, boa noite. Eu sou o David Carvalhal e hoje estou aqui como apresentador, entrevistador do programa Prova das 9, um programa que foi promovido pela AETUA, uma associação de estudantes do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro. Comigo tenho o Rafael Direito, o presidente da associação, da AETUA. Olá, Rafael. Olá, pronto, então apresento-me também aqui, como o Carvalhão disse, meu nome é Rafael Direito e estou aqui então com o Carvalhão hoje para, como nós dissemos, entrevistarmos pessoas excepcionais neste podcast excepcional, também ele. Se calhar, Carvalhão, antes de começarmos, eu passo aqui a explicar que tivemos alguns problemas técnicos e que então a nossa convidada vai estar presente através de uma tecnologia já antiga. Vamos estar em comunicação com a Aurora através do telemóvel do Carvalhão e pedimos já desculpa por este incómodo. Tivemos aqui um pequeno problema com a internet. Acontece, mas nós conseguimos já resolver. Se calhar, Carvalhão, pedia-te a ti então para apresentar a nossa convidada, porque tu acabas por ter aqui uma maior ligação com ela, e se calhar um maior conhecimento. Portanto, força. Com certeza. Eu e a Aurora já nos conhecemos já há algum tempo e eu começo por dizer, primeiro, que é uma pessoa por quem tenho uma enorme estima, primeiro porque é uma pessoa que é das pessoas mais capazes e das pessoas mais inteligentes que eu conheço, mas que ali a isso é uma coisa que é muito rara em Portugal, infelizmente, que é a humildade. É uma pessoa que é muito humilde, não se faz valer do valor que tem muitas vezes. E isso efetivamente só engrandece a pessoa que ela é. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer. Aurora, se não estou em erro, nós conhecemos numa aula de MBA da escola Dom Dinis, não foi? Da Business School Dom Dinis. Exatamente. Pois nós tínhamos na altura sido convidados pelo Vítor Ferreira, que aliás saiu agora da presidência da Business School de Dom Dinis, para irmos lá falar uma aula sobre empreendedorismo e pronto, e a Aurora foi lá apresentar um projeto fantástico que ela está a liderar, que é Be Very Creative, que agora está a desenvolver uma impressora 3D para ser colocada na Estação Espacial Internacional, não é, Aurora? Olha, aí eu não sou nada modesta, obrigada pelos elogios, e eu considero que ser humilde é de facto, ao dizer que sou humilde é um elogio, mas em relação à empresa não sou nada. E sim, estamos a fazer a segunda impressora para a ESA, para imprimir a microgravidade polímeros de alta performance, e é a segunda, porque é o segundo projeto, respondendo a uma segunda call que voltámos a ganhar, e tem funcionalidades novas, senão ninguém quer fazer um projeto repetido do outro, não é? Ninguém paga para fazermos duas vezes a mesma coisa, portanto, esta tem funcionalidades acrescidas e é muito interessante trabalhar com pessoas fantásticas que aquela agência tem, mesmo fantásticas. Mas estamos a fazer outras coisas fantásticas para além do projeto para a ESA. Imagino, mas já agora... falar disso nunca mais acaba. Já lá vamos. Já agora que características são essas que esta impressora vai ter face à outra impressora que vocês já desenvolveram também para a ESA? Olha, assim o request mais é não ter limites de tamanho dos objetos a imprimir. Neste caso, como é para imprimir dentro da ISS, o tamanho são as paredes da ISS, não é? O limite são as paredes da ISS. Eles não podem propriamente abrir uma porta, não é? Para já não. E imprimir para fora. Mas como achamos que esses são os próximos desafios, já estamos a pensar nisso. Eu recordo-me de ter referido que o polímero que vocês estão a usar, portanto, eles estão a usar uma impressora 3D, e isto para os nossos ouvintes que não estão tão familiarizados com esta tecnologia, uma impressora 3D fundamentalmente derrete um material que geralmente é um polímero, é plástico, apesar que há impressoras 3D que também o conseguem fazer com metal e até com cerâmica, e que ao derreter depois vai imprimindo, vai depositando este material derretido para criar a peça. E segundo me recordo, este polímero que vocês estão a usar também é especial, certo? É o polímero industrial de maior performance, é o PIC,
que depois de impresso, e o que eu vou dizer foi-nos dito pela própria ESA, que fez os testes finais dos objetos produzidos com a primeira impressora que fizemos para eles, os objetos, depois de testados e massacrados naqueles laboratórios fantásticos que eles lá têm, resultou que a performance deles é melhor do que a do aço. Apesar de ser um polímero, é tratado de tal forma que ficam mesmo resistentes. E é isso que é preciso, porque na realidade o projeto do lado do comprador, da agência, tem a ver com poder usar o espaço da ISS para aquilo que ele foi feito. As viagens lá para cima, os sacrifícios que as pessoas fazem, que os astronautas fazem ao estar meses longe de casa e sujeitos a viver em condições extremas e sujeitos a receber radiações, que é a coisa mais perigosa lá em cima, que não tem a proteção da camada do ozono, como nós temos, e sujeitos a tudo isso, eles vão para lá porque as missões deles são fazer ciência em condições diferentes que cá embaixo não existem. E, portanto, aquilo para que a ISS foi feita foi fazer ciência. Na realidade, como não se pode correr o risco de rebentar um cano e morrerem todos porque rebentou um cano e não há canos suplentes, tudo é um cano para ser a coisa mais simples, tudo o que existe lá em cima tem que ter redundância de peças suplentes. Então há uma percentagem gigante, mesmo gigante, da ordem de perto de 80% do espaço da ISS, que em vez de ser para fazer ciência, é para ter armazém de peças suplentes. A ideia de poder fabricar lá os canos e as outras coisas que façam falta e outras que ocupam mais espaço, por exemplo, frascos, containers, contentores para recolher amostras. São garrafõezinhos ou o que seja, com muito ar lá dentro, portanto são espaço vazio que está a ocupar espaço e que ocupou espaço na viagem lá para cima. E portanto a ideia é poder fabricar lá, obviamente ter alguns suplentes, mas já escusam de ser aos milhares, que à medida em que se vão usando vão-se podendo substituir por outros que se imprimem. O interessante disto é que quem opera é a Terra. Tudo isto ocorre à distância, a máquina está lá, mas os astronautas só têm que garantir que a máquina tem filamento e ir buscar o objeto final, tudo mais é feito da Terra. Digamos que se nos lembrarmos de há 50 anos, quando os primeiros homens chegaram à Lua, é Houston, portanto cá embaixo é que se me dão as ordens. E para gastar menos tempo dos astronautas, porque o tempo deles é para fazer ciência. É muito importante ter em mente. Então, todo o trabalho, quer da primeira impressora, quer desta segunda, foi feito tendo em conta que os utilizadores não são os que estão lá vão apenas operar a parte física de garantir que o filamento é posto, só têm que aprender isto. A parte de utilização, se for preciso eles usarem, é muito, muito user-friendly para ser feito cá em baixo por qualquer um, mas também se eles eventualmente precisarem para poderem fazer sem perda de tempo. Portanto, todos estes projetos que se fazem com o intuito de fazer com que as pessoas que lá estão em cima não percam tempo, acabam por gerar, do nosso lado, um trabalho de investigação para otimizar, que depois vai ser benéfico para a Terra. E essa é uma das obrigações que a ESA impõe a todas as entidades que com ela trabalham. Já que a ESA é financiada por dinheiro dos contribuintes, é importante que os conhecimentos adquiridos à custa desse dinheiro voltem para benefício dos contribuintes. Portanto, temos a obrigação de aplicar isso para bem da Terra. Não é só lá de... Estavas a falar há pouco de ser controlado remotamente, pode-me lembrar uma piada que nós costumávamos contar em telecomunicações, que nós dizíamos que as centrais telefónicas eram tão fiáveis que só precisavam de duas coisas para funcionar, que era de um engenheiro e de um cão. O cão era para não deixar o engenheiro tocar na máquina e o engenheiro era para dar de comer ao cão. É um bocado assim, eles mandam lá para cima os astronautas, mas não os deixam mexer nas coisas. Ora, se me permites, como é que uma recente empresa como a BI acaba por ganhar um concurso da ESA, não uma vez,
mas 2 vezes. Qual é que é aquela qualidade que vos distingue e que vos fez ganhar um concurso que, pronto, que foi internacional e de certeza que derrotaram uma competição bastante 3 vezes. elevada? 3 vezes. 3 meses. 3 vezes. Fantástico. Foi um convite que já conto e espero muito, muito que a 4ª vez seja em breve. Então, eu costumo dizer, a minha definição de sorte é que é o encontro entre a ocasião e a preparação. E, portanto, nós tivemos muita sorte, porque as ocasiões estão sempre a ocorrer e nós temos a preparação para as agarrar ou para sermos reconhecidos como tendo a capacidade para as agarrar. A primeira vez, a sorte teve um bocado de sorte, no conceito normal. Acaba por nunca ser sorte, não é? Porque é o que estavas a dizer, existe sempre uma preparação e é aquele velho ditado, é preciso estar no sítio certo à hora certa, mas o estar no sítio certo e à hora certa somos nós que o criamos, obviamente. Portanto, aqui acho que não é só sorte, porque não fazemos um excelente trabalho, mas eu deixo então prosseguir então com a história, desculpa. Sim, era para dizer que a primeira vez, quando a call saiu, nós nem sabíamos que havia a call, porque não estávamos ligados à ESA, não recebíamos essas informações constantes, mas há empresas na Europa que só se dedicam ao espaço. E numa delas trabalhava, já não está lá, está neste momento a fazer uma viagem de volta ao mundo de 1 ano, mas trabalhava na altura que estudou, que fez o Erasmus e estudou um bocado junto com um colega nosso, com uma pessoa que na altura estava na BI. E quando viram que a coisa tinha a ver com 3D e que tinha que ser para fazer uma impressora que fosse muito resistente, que trabalhasse em qualquer posição, etc., ele conhecia o nosso trabalho e sabia que as nossas impressoras normais, que fazemos para a Terra, que ainda hoje vendemos, imprimem mesmo de lado, pode estar a imprimir e a abaná-las sem problema nenhum, elas são muito reliable. E, portanto, ele conhecendo essa característica, lembrou-se que nós éramos os ideais para, junto com eles, fazermos a impressora para aquela call. Não havia grande história, né? Aliás, ainda nunca tinha pedido uma impressora 3D. A NASA já tem, porque a NASA tem, feita pela empresa americana Made in Space, uma pequenina que imprime um volume muito mais pequenino do que a que nós fizemos e apenas em PLA. Sim. Para quem não sabe, o PLA é o polímero de mais baixa performance, mais prático, mais fácil de imprimir. Também é amigo do ambiente, é isto agora para dizer que o outro não é tão amigo do ambiente, mas tem que ser muito poupadinho, todos os motivos, incluindo esse, é amigo se considerarmos que ele vai fazer coisas também com outra finalidade e com outra performance. Mas a poluição no espaço não é um problema, não é? Lá está, é da NASA e faz esse trabalho. E nós, Europa, estamos a concorrer com a NASA, só para terem uma ideia, há uns meses atrás a NASA decidiu entregar 73 milhões de dólares à Made in Space, para a Made in Space explorar o que achasse que devia explorar para a impressão no espaço. A ESA nunca terá essa liberdade, por 2 motivos. O primeiro motivo é que depende dos orçamentos que os vários países da Europa vão conseguindo entregar à Comissão Europeia e depois a Comissão Europeia, por sua vez, à ESA. E o segundo motivo, eu acho até mais justo na Europa, é que lá não é preciso concursos para fazer isso, entregar a uma entidade e já está. E na Europa há a justiça de haver concursos e, portanto, ganha quem está melhor apetrechado e divide-se muito mais o bolo. Não tem nada a ver os montantes de que a ESA pode dispor para fazer estes concursos. Olha uma pergunta, Aurora. Agora falaste aí de uma coisa interessante, que é desta questão da concorrência entre a Europa e os Estados Unidos no que toca ao espaço. O presidente Trump, que não é uma pessoa que eu aprecio particularmente, mas ele há coisa de 8 ou 9 meses, ele anunciou a criação de um ramo das Forças Armadas, que seria a Space Force, seria um ramo das Forças Armadas dedicado ao espaço, o qual passaria a ser financiado também com o orçamento do Pentágono.
que, como nós sabemos, é o maior orçamento militar do mundo, e que é tão grande que, aliás, é maior do que os 5 países a seguir juntos, incluindo a Europa. E o do espaço também, não é? Exato. Porque ninguém pega em 73 milhões em mais nenhuma agência do mundo, não é só a Europa. Mas sentes que, de um ponto de vista do mercado para soluções do espaço, que esta decisão criou um aparecimento de concorrência, que as coisas mantiveram-se na mesma? Sentiste alguma variação desse ponto de vista? Estás a falar do 3D no espaço? Sim. É assim, cada vez que estamos a fazer uma coisa para uma agência, e nós só trabalhamos com a ESA para já, porque só calhou assim, a ESA dá liberdade. Aliás, a NASA, depois do primeiro projeto ter ganho um prémio, recebi chamadas da NASA. Portanto, na realidade, podemos trabalhar com qualquer um. Mas a ESA, quando estamos a trabalhar para a ESA, sabemos que a ESA tem concorrentes. A ESA usa a mesma estação, é um partnership, é um acordo de amigos, e, portanto, tem coisas em que sim, são amigos, mas em certas coisas estão a concorrer. Portanto, não vão repetir a mesma coisa, e nem o uso de cada coisa que é propriedade de um só é tão disponível como isso. E, portanto, sabemos que a ESA também precisa mostrar inovações à frente da NASA. Não tem a mesma liberdade, tem que usar a imaginação para lá chegar. E por falar em imaginação, eu sei que tu participaste num programa muito interessante para jovens que pretendia simular aquilo que seria a vida na Lua, isto como antecipação a um projeto que, já agora, para os ouvintes, está em desenvolvimento um projeto para a criação de uma base lunar. Portanto, habitável, exato, obrigado. E portanto, nesta fase estamos na fase de conceptualização e de desenho. Como eu sei que isto é um tema que te interessa e que participaste nessa iniciativa, queres nos falar um pouco sobre isso? Há bocadinho disse que 3 projetos, porque nós fomos consultores do projeto real da ESA, e era aí que eu disse, fomos convidados a ser consultores do projeto real de estabelecimento de uma base habitável na Lua. O nosso papel nesse projeto foi falar de fabricação, de métodos de fabricação, naturalmente usando 3D, com recurso aos diferentes materiais, incluindo o regolito, que é o pó local, e depois com essa experiência que foi fantástica, conhecer coisas lindas, acabei por ter a oportunidade giríssima de a Ciência Viva saber desse projeto e convidar-me para passar uma noite com miúdos quando foi os 50 anos da chegada à Lua. Eles fazem aquelas noites temáticas em que os miúdos ficam lá de noite e fazem trabalhos até bastante tarde e depois se levantam cedo e têm que estar autónomos e fazer coisas. E este projeto foi muito engraçado porque tiveram quase 70 miúdos, foram divididos em turmas por temas, enquanto uns tratavam da comida, outros tratavam da saúde, outros tratavam das comunicações, outros do rescue, dos salvamentos, etc. E a mim calhou-me tratar do shelter, dos abrigos. E por minha vez, na minha turma, o que eu fiz foi dividir em subgrupos e uns miúdos fizeram o shelter para o hospital, outros fizeram para as habitações, outros para as fábricas, outros para as estufas, outros para a parte do divertimento. Portanto, foi muito engraçado. Eu ensinei a modelar em meia hora, os miúdos aprenderam a modelar em 3D. Uma turma inteira. Que idades é que eles tinham? Entre 8 e 12. Eu acho que nem chegou a meia hora. E na meia hora seguinte estavam a modelar coisas fantásticas que a imaginação deles permite mais ainda do que a mim. Vocês são mais jovens do que eu. Eu tenho a vantagem da experiência, mas vocês têm a vantagem da frescura. E os miúdos naquela idade... Já nem tanto. Foram fantásticos.
Eu aprendi imenso com eles. Eles iam para a net pesquisar como é que podiam criar água para regar as plantas nas estufas, como é que podiam criar oxigênio, ou como é que podiam aproveitar o oxigênio que as plantas produziam para depois ser engarrafado e ser para as missões fora da, entre aspas, bolha. E eu estou a dizer entre aspas porque não é uma bolha, não é? Às vezes pensamos todos que a melhor maneira de ter uma base habitável é ter assim uma grande campânula. E não, que essa pode-se partir. O que importa é que nas tubárias tudo seja controlado. Mas foi interessantíssimo, aprendi muito com estes miúdos. E eles criaram objetos lindíssimos, e se nós tivéssemos agora com a internet a funcionar bem, não tivéssemos tido os problemas que já tivemos, eu até partilharia convosco uma fotografia que fiz dos objetos impressos, porque depois, enquanto eles dormiram, eu passei o resto do tempo à noite a imprimir o que eles desenharam para de manhã terem os seus objetos e poderem ir para o palco explicar à plateia o seu projeto e terem os pais a verem os vários objetos, o hospital, as estufas, as casas de habitação, o cinema, etc., que eles criaram para ter a base nós podemos depois disponibilizar na página do Facebook do Prova das 9, podemos disponibilizar as fotografias que tu nos enviares, podemos mostrar a posteriori. E agora, da Lua para a Terra, entre os milhares de projetos que não serão milhares, mas são muitos, certamente. Aliás, eu e a Aurora estamos envolvidos num projeto de longo prazo para repor a estátua de Dom Sebastião na Baixa Pombalina, uma estátua que foi destruída pelos turistas, e o governo disse que ia substituir e nunca a substituiu, e então eu desafiei a Aurora, e a Aurora disponibilizou-se para tratar da parte de impressão 3D, para pormos uma réplica exata dessa estátua impressa em 3D, que será um símbolo. Exato é uma maneira de dizer, é para ser visível que é em 3D, certo? É exata no tamanho, no formato, mas a ideia é poder ser visto que a modernidade pode trazer informação similar à que existia com outras artes. Com outras artes, exatamente. Mas eu sei que tu também tens estado envolvida num projeto, se calhar mais relevante para aquilo que é a realidade atual, que é o projeto do ventilador. Sim, mas ainda no 3D, deixa-me falar de outra coisa. Força! Nós fizemos, a professora aqui imprime células vivas para outra entidade portuguesa que dá cartas no mundo. Mas para quê? Para imprimir órgãos? Dará é o caminho. Quando hoje em dia dizem que já se imprimem órgãos, na realidade imprimem-se coisas com o formato dos órgãos, mas se não forem células vivas que lá estão, eles daí a uns minutos ou umas horas estão cheios de bolor e não o vivem. Eu já tive um nariz feito por uma máquina de uma grande empresa internacional dessa área bio. Eles ofereceram-me um nariz e dias depois estava completamente bolorento e foi para o lixo. Isto é um presente curioso. Nós para já estamos no projeto do nosso cliente, que é para imprimir pele, e ainda não dizemos que é já a nossa pele. Portanto, é preciso o caminho fazer-se com os pés assentes na terra, não são as grandes parangonas, vou já fazer um coração a bater, mas sim passo a passo, com muita segurança, com a certeza de que funciona como deve ser. E o nosso orgulho foi que, quando estava a máquina em teste no cliente, ainda sem o projeto totalmente acabado, porque uma fase, isto era a primeira vez que fazíamos uma coisa destas, e uma fase segura do projeto era o teste por parte do cliente, ainda para fazer debug connosco, melhorias, não era assim, era assado. E o cliente telefona-nos a dizer: vamos lá registrar patentes, meus caros, porque a vossa impressora não mata as células. E a minha reação foi: então, mas era suposto matar? Era suposto matar, certo? E a reação do outro lado foi: sim, era suposto, mas não há nenhuma mais que faça isso, e nós temos várias de
do que existe no mundo. E, portanto, sim, deixa-nos muito orgulhosos fazer isso diferente. E isso liga-se ao mesmo que faz a ESA a reconhecer o nosso valor e que faz ganharmos os concursos, que é o nosso método de trabalho, é analisar os problemas e ir ao encontro de soluções, procurar soluções para resolver problemas. Não é só ver como é que aquela funciona, deixa-me fazer um bocadinho mais. Não, é partir do zero, é sair da caixa, ir à procura do que realmente soluciona um problema que está a ser colocado. Ok. E relativamente, desculpa lá para insistir, relativamente aos ventiladores, porque isto foi uma coisa. Há 2 projetos em Portugal, segundo sei. Não, há mais. Há mais? Então, contamos lá. Podemos, exato. Se calhar tocamos então aí um bocadinho, Aurora. Não sei se há aqui algum delay. Aurora, consegues-me ouvir? Eu estou a ouvir mal, mas estou a ouvir perfeito. Pronto, então, acho que podíamos então pegar aí nesses projetos todos. Podíamos então pegar agora aqui num bocado da área do Covid que o Carvalho agora estava a referir, e depois podíamos até falar do projeto em que a Bi está envolvida, que é o projeto Open Air. Acho que era interessante tocarmos nesse ponto. Sim, e também vou deixar claro que não é a Bi como empresa, somos 9 pessoas da Bi. A Bi está a sofrer do Covid desde dezembro, porque ele ainda não estava nas parangonas internacionais, nem tinha o nome conhecido e já estava a paralisar uma parte dos nossos fornecedores. Nós, tanto quanto possível, compramos a maior parte das coisas perto da porta, na região de Aveiro, e depois de não poder ser servido na região de Aveiro, em Portugal, mas há coisas que já não se fazem em Portugal e há coisas que já não se fazem no outro lado do mundo, senão na China, que foi onde o Covid começou a aparecer. E então, encomendas nossas de há muito tempo, algumas foram chegando ao longo do tempo, mas outras ainda estão por chegar. E nós estávamos sem poder produzir. Estamos com os clientes a terem a confiança de esperar que vamos entregar-lhes em breve impressoras, o que é fantástico e lhes agradeço imenso esta paciência de esperar por nós. Será de confiança. Eu espero que sim, que seja isso. Eu acho que é. Certamente. As pessoas, quer do resto das áreas, quer do desenvolvimento, estavam a sofrer com isso. O desenvolvimento para fazer uma impressora XPTO, como por exemplo estamos a fazer uma para imprimir titânio e tungstênio, faltavam peças para poder montar uma parte do extrusor especial para tratar esses materiais. Não dava para estar parado, não é? Portanto, eles são makers, eu estou a dizer eles porque quase todos são rapazes. E os da mecânica são todos rapazes. E estavam parados, não têm paciência para isso. Então, makers começaram a envolver-se, não só nos temas das viseiras e dos equipamentos de proteção, como nas outras iniciativas, e começaram a participar nos projetos dos ventiladores. Sim, é no Air for All, e coube-nos a nós fazer um ventilador mecânico com um controle profissional, apesar de ser um ventilador mecânico. Nós estamos a mostrar a página do projeto. Exatamente. Muito bem. É um projeto muito interessante do ponto de vista em que as equipas não se conhecem todas. O projeto é global para 2 ventiladores. Um está a ser feito em Cascais e o outro em Ilhévo. E as pessoas conhecem-se virtualmente. Os 2 têm partes em comum. E o que é interessante é que as pessoas entendem-se tão bem, trabalham tão bem e têm tanto o mesmo fito na vida, que é fazer as coisas para funcionar bem e servir o mundo e servir os outros que precisam, que entretanto resolvemos fazer uma associação que se chama Causes for All. Causes. Não tem a ideia é perdurar, é não perder esta embalagem, não perder este espírito de colaboração que esta época trouxe. Esta crise pandémica trouxe coisas muito más, mas também trouxe coisas muito boas. Na realidade, distinguiu muito o trigo do joio. As pessoas nestes ambientes extremos, nestas situações extremas, mostram o seu pior ou o seu melhor. E é tão bonito encontrar muita gente a mostrar o seu melhor.
que as pessoas que se juntaram para fazer o bem sentem que são como irmãos de armas, não é? Na realidade há uma guerra, o Covid é apenas um inimigo invisível. E as pessoas trabalham no mesmo batalhão, não é? Estão a fazer a coisas juntas, e era uma pena perder-se esse espírito, essa vontade de fazer coisas e essa capacidade de juntos fazer coisas. Portanto, criou-se a associação Causes for All, cujo objetivo não é só ventiladores. O ventilador é os ventiladores são os primeiros projetos, é o primeiro projeto de 2 ventiladores. Às vezes é confuso para falar disso, porque são 2 ventiladores num projeto só. E isto, mas outras coisas se farão. E isto já agora, convém dizer para os ouvintes, assim, estes ventiladores, o desenho está completamente livre e, portanto, não existe qualquer fim lucrativo nisto. São tudo voluntários a produzir livremente equipamentos altamente complexos só para o bem societário, não é? São as duas coisas. É o open source, ou seja, não é criar ali uma propriedade das fontes, do trabalho feito, e é também o trabalho de irmos a fazê-los sem fins lucrativos. Portanto, são duas coisas diferentes, porque, por exemplo, as nossas impressoras são open source, mas a empresa Viveri Creative tem fins lucrativos. Ainda não está em fase de ter lucro, mas há de vir a estar, e esse é o fim da empresa. É a finalidade da empresa. A nossa estada com os ventiladores, sejam eles para qualquer ponto do mundo que venha a precisar, é fazer ao custo, é dispor deles ao custo. E se alguém quiser dar-nos mais do que o custo, o dinheiro que com eles se obtiver é para fazer o bem com outras coisas a seguir, é para vir a fazer outras que são ofertas. Certo. São os dois lados. E diz-me, agora vou aqui se calhar dar um passo ao lado, mas é um tema que está relacionado com o Covid e que eu acho que está a ganhar relevância. Eu pessoalmente sou um defensor do conceito da existência do UBI, do Universal Basic Income, do rendimento mínimo comum. Portanto, é o conceito de todos os cidadãos de um país terem direito a um rendimento mínimo, independentemente de trabalharem ou não, e esse rendimento mínimo acabar por servir como uma rede social para os trabalhadores, portanto, caso percam o seu emprego ou caso queiram trabalhar em part-time, portanto, seria uma forma de complementar. E neste momento, devido aos problemas que têm surgido a nível económico e ao desemprego, resta lembrar que os Estados Unidos, neste momento, estão a ter, em números absolutos, um desemprego maior que durante a Grande Depressão. Surge como uma possibilidade. Tu tens opinião sobre este tema? Olha, é muito engraçado. Nunca tinha ouvido essas três letras para definir esse conceito. Mas eu sou mais velha, não é? Portanto, venho do tempo do marxismo, das brigadas vermelhas, etc. E eu cresci numa zona vermelha, cresci em Vila Franca de Xira, onde já se falava dessas coisas todas antes do 25 de Abril, embora às escondidas. Mas é engraçado, porque há dias, há 2 semanas, a gente perde a noção do tempo nestas vidas à distância. Estive a dar uma aula também à distância na Nova, na Universidade Nova, naquela casa nova da Universidade Nova, em Carcavelos, e para alunos do mundo inteiro, e a conversa enveredou pelas diferenças ao longo da história sobre as carreiras, porque eles vão sair, vão acabar o curso e a preocupação principal era o que fazer com a vida. E com a minha experiência passada, quer em empresas tradicionais, quer na minha vida de consultora, eu acabei por lhes dizer que nas empresas tradicionais as carreiras são perform or out, portanto, fazes as coisas como deve ser ou vai para a rua. Nas empresas de consultoria é up or out, portanto, ou consegues progredir rapidamente e passar a desfiar outros ou vais para a rua. E o modelo atual que eu sinto pela vida do dia-a-dia é give me the conditions or I leave, ou seja, o poder voltou às mãos do povo, do trabalhador. Portanto, o trabalhador é quem manda em si próprio finalmente. E
E eu digo isto finalmente porque acho que é mesmo nesse caminho que tu estás a dizer. É o caminho de que quem trabalha é que manda. E a gente ouvia muito isto na época da reforma agrária, como um lado completamente visto de outra forma, como o marxismo, etc. Mas, na realidade, a justiça acaba por ser essa. Cada um de nós é dono de si próprio, é uma força de venda de si próprio e tem argumentos, vende-os. Mas, por outro lado, com a automatização de tanta coisa, com as máquinas a produzirem mais, é que devemos ser tão escravos todos, não é? Sim, sim. E, portanto, devemos ter melhor qualidade de vida e pôr as máquinas a trabalhar para nós e poder render na medida em que também nos dá satisfação. E eu recomendo a todos que vejam um filme de crianças chamado Wall-E. Eu agora já tenho netos a começar a ver esses filmes também, mas desde que o meu filho os via que eu acabei por gostar mais de filmes de crianças do que de aprender lições fantásticas com eles. E o Wall-E vai ao extremo de não trabalharmos até ao ponto de estarmos só sentados à espera que os computadores e as outras máquinas façam tudo e perdermos massa óssea. Portanto, eu acho que tudo isto é muito engraçado, mas temos que ter travões nesta evolução. Não vamos parar ao extremo contrário. Estava uma tertúlia, já me estou a perder no assunto. Não é, mas perde à vontade. Aliás, um dos trabalhos que eu tenho feito nos últimos 3 ou 4 anos é andar pela Europa a servir de arauto da desgraça, a falar em conferências. E o título da minha conferência é Your Computer Will Use. E, portanto, o ponto que eu levanto nessas conferências é que havia um senhor que era o Ted Kaczynski, que era um Unabomber, que era um terrorista nos Estados Unidos que andava a mandar bombas a cientistas, porque ele acreditava que as máquinas iam tomar conta do mundo, não de uma forma tipo Terminator, portanto não iam propriamente lutar contra nós e exterminar-nos, mas que nós íamos criar uma sociedade de tal forma complexa que nós íamos entregar de livre vontade o controle da sociedade às máquinas. E é interessante porque, efetivamente, nós começamos a ver, e eu faço também lá esse ponto, que nós começamos a ver um aumento do desemprego, por exemplo, na indústria. Os Estados Unidos falam muito da questão da imigração, mas a redução de emprego na indústria já começou muito antes, começou no início da década de 90, com a automação, não devido à imigração. E, portanto, nós caminhamos lentamente para uma sociedade em que, como estás a dizer, que cada vez há menos trabalho que os seres humanos possam fazer, e como tal temos que decidir como é que vamos organizar uma sociedade em que, se calhar, 30% das pessoas não vão ter emprego não porque não o queiram, não porque não tenham formação, mas porque não há. O ponto é sempre a responsabilidade social e a ética. Os princípios que nos devem reger de respeito pelos outros. Porque, na realidade, há 40 anos, e é mesmo há 40 anos, quando eu estava ainda a fazer o meu curso, e eu já tenho 60, na aula na disciplina de gestão informática, eu tive que ir defender a minha nota. E no exame oral de defesa de nota, os professores perguntaram-me como é que eu via o mundo com esta evolução da informática. Na altura, estava a começar a haver terminais de computadores, ainda daqueles computadores grandes, sim. que tinham terminais em time sharing de vários sítios. Ainda não havia os PCs. E eu, ingênua, disse que estava a ver o mundo a evoluir de forma a que, como as máquinas iam produzir mais, e os exemplos não eram ainda os computadores, ainda eram os tratores, etc., que as pessoas poderiam vir a trabalhar menos e que essa produtividade daria para manter salários ou até aumentar salários. E, portanto, toda a gente ia poder ter melhores condições de vida e gozar essa vida. E isso também ia gerar economia noutros sítios. Se eu viajar mais, eu alimento o turismo. Se eu ler mais, eu alimento os livreiros e os escritores. Portanto, na realidade, ter tempo livre alimenta outras partes da economia. E eu, em geral, achava que isso ia acontecer. Na realidade, 40 anos depois, eu vejo que alguns bolsos encheram-se mais. Vocês podem pensar, então, mas ela é uma dona de empresas,
e não é só da BI, é uma dona de empresas e está a falar como se fosse a proletária. Na realidade, eu sou cidadã do mundo e eu gostava que houvesse justiça no mundo. A justiça é o seu dono, mas também garantir que os que não têm meios possam ter alguma coisa. Porque tudo vai gerar economia e tudo vai gerar bem-estar para todos, se a economia for equilibrada. Portanto, sim, estaria aqui horas a falar contigo e a concordar contigo. Não diretamente por um subsídio igual para todos, porque eu acho que alguns precisam de mais. Quem é mais doente precisa de mais. Precisa de ter mais exames, de mais recurso a tecnologias para fazer... para ser tratado, não é? Alguém que precisa de um carro especial para ir a algum lado, precisa de o ter e ele é mais caro do que o carro normal. Portanto, eu não acho que seja com um rendimento mínimo garantido ou com uma coisa que é igual, mas estaria aqui horas a falar sobre isso. Na realidade, acho mesmo que temos que começar a migrar do exagero que foi ficar em poucos bolsos, não é? Ao longo destes 40 anos, ou digamos assim, ao longo destes 40, ao longo de 38, eu vi que a tendência era imparável no sentido de acumular em menos bolsos. Nos últimos 2 ou 3, eu vejo alguns sinais de haver um movimento contrário. Que é, alguns dos muito ricos começam a fazer fundações para fazer coisas boas com esse dinheiro. Alguns dos trabalhadores começam a impor-se e a dizer, então, mas e eu? Alguns dos governos começam a reconhecer que é preciso garantir rendimentos mínimos a alguém. Portanto, sim, começa a haver algumas tendências para as coisas se reequilibrarem. Ora, tu estavas agora aqui a tocar num ponto bastante interessante, que é o facto de, com este possível aumento de desemprego, as pessoas acabam por ter mais tempo e o ser humano, de certa forma, nós quando temos tempo disponível, acabamos por começar a imaginar e começamos a ver muitos problemas que se calhar antes, na correria do dia-a-dia, não víamos. Exatamente. E eu faço aqui um paralelismo com o empreendedorismo. Se achas que o empreendedorismo aqui pode ser uma forma dessas pessoas que acabam por não ter emprego de conseguirem, de facto, produzir um conteúdo e que esse conteúdo produza um bem maior na universidade. Na sociedade. Peço desculpa. Isto já estamos no final do semestre, já vai ser difícil. O que é que tu achas disto? Foi isso que criou esta onda toda de startups, Rafael. Há uns anos atrás, as pessoas queriam um emprego seguro. Há muitos anos atrás, e quando eu digo muitos, agora queria só fazer um ponto pequenino ao lado, mas eu já volto, que é quando o David disse leva muito tempo a mudança, e eu falei de 40 anos não é nada na história do mundo, na história da humanidade e na história da civilização recente, não é nada, é um minuto. E tudo cada vez mais é acelerado, portanto é um instantinho enquanto as coisas vão mudar. E ao longo da minha vida eu passei de ver a vergonha de se mudar de emprego, porque era uma honra estar sempre a trabalhar no mesmo sítio. E isso era verdade para o trabalho, era verdade para as outras coisas, se as pessoas eram sempre no mesmo clube, os jogadores não mudavam de clube de onde jogavam. Isso explica os portugueses. Era uma honra. Uma estagnação, não era? E o ser humano parecia que estava confortável com essa estagnação. E acho que o paradigma... Eu não acho que fosse estagnação. Porque continuaram a inventar-se coisas, só que fazia-se isso honradamente no mesmo sítio. Era os valores de respeito, aquilo que era considerado respeito, era o reconhecimento ser mantido pelas mesmas pessoas. E isso foi mudando com o tempo, porque houve muito mais sítios, tudo se multiplicou e as pessoas passaram a procurar melhores condições noutros lados e a mostrar o seu valor noutros lados, mas também as empresas começaram a roubar entre aspas, pessoas uns aos outros. Não é? Isto, quando eu estava em consultoria até há uns 15 anos atrás, e eu estive até há menos um bocadinho, mas até há uns 15 anos atrás, um consultor mudar de consultora de empresa era
era uma traição. Vamos levar para a concorrência. Não é? E isso é a coisa mais vulgar do mundo. E hoje uma carreira de uma pessoa jovem é desejadamente vista como quanto mais experiências melhor. Isso é diferente de não aguentar mais de 3 meses no mesmo sítio, porque ninguém o aguenta, não é? Hoje explico-se de outra forma. Eu acho curioso que estejas a dizer isso, porque eu passei pela experiência no meu segundo emprego. Eu tive 3 anos de carreira profissional por conta de outra, e nesses 3 anos estive em 7 empresas. Eu era muito rápido a sair, eu achava que não estava a aprender nada. Estava à frente do tempo, David. Mas eu recordo que estava a sair no meu segundo emprego, estava a sair de uma consultora, e do diretor-geral me ter chamado, depois de me ter demitido, porque queria falar comigo, e ele dizer-me: olha, que você veja lá, olha, que isto ter estado a trabalhar connosco 7 meses e sair, olha lá como é que isto parece no seu currículo. Uma advertência era chocante que eu, ao fim de 7 meses, pudesse estar a pensar em mudar de emprego. Aurora, se calhar podemos pegar aqui precisamente também nisto. Tu passaste pela McKinsey, pela Arthur Andersen e tiveste, se não me engano, 7 anos na Deloitte como partner. Depois disto, então, tu passaste para a BI, por assim dizer, e acho que acabaste por abraçar de uma forma mais geral, por assim dizer, a tua vida mais de empreendedora. Quais é que são aqui as maiores dificuldades de passarmos de um mundo de trabalhar para uma grande empresa, uma Deloitte, por exemplo, uma consultora, para um paradigma de empreendedorismo, onde tens liberdade total para implementares aqueles projetos que tu achas que efetivamente fazem e promovem o bem no mundo? Dizes tu que é liberdade total. Pois, muitas vezes é essa a percepção que passa. Exatamente. E olha, esse é outro tópico bastante interessante. Nós podemos dizer que o empreendedor é escravo da sua empresa. O empreendedor é escravo da sua empresa. E como eu tenho mais que uma, imagina. Exato. Não é fácil. Mas força, Aurora, por favor. Eu ainda durante o tempo de Deloitte comecei a investir num projeto de jovens também, como Business Angel, que é um hotel completamente diferente do normal. É um hotel de 4 estrelas, no meio do Alentejo, onde todos os meus amigos diziam: tu és doida? Tu estás a pôr dinheiro no meio do Alentejo para turismo, mas onde é que o Alentejo é turístico? Por que é que não vais fazer uma coisa dessas na Quinta do Lago? E eu dizia: mas a Quinta do Lago já está cheia. O futuro não pode ser num sítio em que já está cheio. O futuro tem que ser num sítio em que ainda não há, em que é diferente. Mas pronto, provou-se que sim, que é bom. Fiz bem. E o conceito era muito diferente e foi isso que eu gostei, foi de inovar. Não fui eu que inovei, não fui eu que inventei. Tal como na BI não fui eu que inventei. Não é? Toda a gente em Aveiro sabe que foi o Francisco e o Jorge. Mais do que conhecidos e bem, por aquilo que fizeram. Eu na realidade, pus dinheiro e pus experiência de mexer com grandes organizações, com organização. E no hotel a mesma coisa. Mas o hotel é diferente porque tem uma clientela maior no inverno ainda do que no resto da época, porque está à beira de uma barragem muito calma, muito boa para o remo. Um dos meus sócios foi campeão de remo nacional, foi olímpico. Durante muitos anos era o campeão português, não foi agora já foi ultrapassado por um pupilo dele. E os grandes mestres são ultrapassados por seus pupilos. E a ideia dele, quando acabasse a alta competição, era fazer um centro de treino. E na realidade, entre amigos, acabámos por dizer: mas porque um centro de treino para só estar ocupado uma parte do ano, vamos fazer um hotel que durante uma época é centro de treino e noutra época é turismo. Na realidade, ele é turismo todo o ano, porque as pessoas normais, os turistas normais, adoram estar lá a ver os atletas, não só pelos belos corpos, mas também pela inspiração, porque atletas, sobretudo de desportos duros, muito puxados, têm uma atitude muito lutadora que é fantástica. E ainda por cima, no remo, também há os skips, os barcos
que só têm um remador, mas a maior parte são barcos em que é preciso trabalhar em equipa. E é fantástico o espírito que eles passam de trabalho em equipa. Mas pronto, então esse hotel, durante os meses em que as águas dos países mais a norte estão geladas, vêm treinar ali, e no resto do ano, só nos anos olímpicos é que vêm treinar ali, mas temos o turismo normal. Pois. Já agora também ele sofreu muito com o Covid, porque este ano era olímpico. Era. Os atletas iriam estar até irem diretos para a aldeia olímpica, mas assim que não puderam viajar, cancelaram as reservas todas e, portanto, tivemos que fechar o hotel. Abriu para a experiência no fim de semana passado com 3 quartos. Correu bem. Ainda bem. Por acaso... E agora vamos ver se as equipas têm budget para terem um ano extra, porque os Olímpicos vão ser só no ano seguinte. Olha, eu gostei muito de tu ouvir falar agora, porque tu não sabes isto, mas eu, noutra vida, antes de entrar para a universidade, fui campeão nacional de quadri em remo, portanto foi. E hoje em dia, sério? Sim, hoje em dia considero que é o desporto da minha vida e tal como tu dizes, acho que muito do espírito combativo que aprendi lá me foi mais útil, se calhar, do que muita da formação académica que tive, porque uma pessoa é um desporto em que realmente se aprende que, por muito que doa, continua-se a dar força para não deixar a equipa mal. Olha, eu já vi um remador com uma lesão no joelho que o levou a ser operado e a ficar sem a musculatura, a ir para os Olímpicos e a ir de cadeira de rodas para o barco e fazer a prova e ganhar a prova. Pois. É um desporto que puxa muito por essa parte da abnegação e de superação pessoal, por isso aliás, é uma coisa, é uma parte que eu acho que falta muito hoje em dia, de um ponto de vista de formação mesmo do nosso sistema de ensino, que o desporto é muitas vezes visto como o parente pobre, não é, da formação, e no entanto, de um ponto de vista de construção de personalidade, as tais soft skills que depois tentam empurrar numa cadeira, à pressão. Molda caráteres. Molda caráter. Exatamente. Os valores, a transmissão de valores, acho que toda a gente que passou pelo desporto, e eu próprio passei por joguei handball 12 anos numa equipa. E acho que consegues hoje ser líder, Rafael. É isso, eu acho que nos ensina bastante, sobretudo a não desistir. E para alguém que depois, em termos de trabalhar, que trabalha como uma equipa, é extremamente essencial. E o desporto, assim, se nós desistimos ali em campo, nós não estamos a desistir por nós mesmos, nós estamos a desistir, no caso da handball nós somos 7 em campo, portanto, a minha desistência ia afetar os meus 6 colegas. E isso acho que é importante, essa transmissão de valores, porque, assim, molda-nos para a vida toda. E ajuda-nos bastante depois. Um dos maiores elogios que eu acho que já recebi na vida foi o meu sócio do REM, que é o Luís Ares Teixeira, se calhar o David Carvalhão conhece. O Luís apresentar-me a um treinador de uma grande equipa olímpica como a Aurora é como se tivesse sido remadora, trabalha em qualquer coisa como se tivesse sido remadora, e isto para mim eu sei que foi um elogio gigante. Foi mesmo. Olha uma coisa, Aurora, voltando aqui um pouco atrás, porque temos uma pergunta nos comentários que temos do live. Nós falámos há pouco da questão de ter o máximo de experiências possíveis, de um ponto de vista profissional, e foi levantada a questão pelo Diogo Mendes de qual é que será o tempo certo para mudar de empresa, qual é o tempo ideal para mudar de empresa. Depende da pessoa, acho eu, porque o tempo certo é o de saber que aprendeu e também entregou valor. Eu, quando entrevisto alguém, procuro perceber se esse alguém, onde quer que esteja, primeiro,
tem a capacidade de absorver, de aprender, porque se tem ali, tem em qualquer lado, mas segundo, se tem o respeito de entregar de volta, porque nenhum de nós tem direito a só beber de graça. Todos nós, na vida, se estamos cá, devemos estar para equilibrar, para produzir para os outros. Vocês mencionaram aí as minhas vidas passadas de consultora, e em qualquer delas, quer a Arthur Andersen, quer a McKinsey, quer outra vez a Arthur Andersen e a Deloitte, portanto o meu percurso foi começar pela Arthur Andersen, depois sair McKinsey e depois voltar a Arthur Andersen, que entretanto, por causa daquele caso lá nos Estados Unidos, teve de desaparecer e foi comprada, entre aspas, pela Deloitte. Em qualquer dessas vidas, as empresas foram sempre de gente que tinha que entregar para poder passar ao lugar seguinte. Às vezes parecia explorada, mas na realidade aquilo que se ganha em valor de aprendizagem é tão grande, e só mostrando que se sabe é que se passa ao lugar seguinte, e tem que se construir, e aprende-se o pensar nos outros que vêm a seguir. Aprende-se que a minha progressão é para dar lugar a que outros entrem e também façam carreira, e eu vou aprender para poder ajudar os que vêm a seguir a também fazerem o mesmo percurso. E essa progressão feita de dar lugar aos outros e beneficiar outros também molda, é como o remo, é como o desporto, molda para a vida. E ficamos sempre com vontade de fazer pelos outros. Para mim, o importante é que as pessoas tenham a capacidade de aprender e de entregar. Têm que entregar. Certo. Pelo que estás a dizer, então acho que tu concordas comigo que as soft skills, aquilo que não se aprende necessariamente na formação académica, acabam por ser mais importantes naquilo que é a definição da carreira de uma pessoa e do seu próprio sucesso individual, do que propriamente as hard skills técnicas que se aprendem. Concordas com isso? Eu acho que os únicos cursos que precisam muito do hard skill são medicina, porque ninguém pode ser médico e não perceber nada da coisa, não pode vir matar cá para fora, por mais soft skills que tenha, pode ser super querido com o doente, mas se não souber que aquela coisa depende de uma doença que está não sei onde, no órgão X, e que aquilo se trata com não sei o quê, sem desequilibrar o outro, eu estou a dizer não sei o quê porque eu não percebo nada disso, portanto precisa do hard skill. E os engenheiros vão fazer pontes e barragens, porque não podemos dar-nos ao luxo que aquilo caia ou se abra. Porque mesmo quem faz uma casa, se ela cair, mal será que mata uma pessoa. Na realidade, os hard skills necessários nesses cursos, o resto, o soft skill é tudo melhor. Mesmo que seja só o soft skill de aprender, porque se tiver vontade, vai para os livros, hoje em dia vai para a net, vai para sei lá o quê, e aprende. Portanto, é muito mais importante a soft skill. Eu não acabei de responder ao Diogo Mendes. O tempo ideal é o de aprender o suficiente para entregar de volta. E depois é o tempo em que se sente insatisfeito porque continua a entregar a coisa que lhe satisfaz a si também. Ok, muito obrigado. Em nome do Diogo. Rafael, querias perguntar alguma coisa? É capaz de ser uma pergunta um pouco clichê, mas visto que nós temos aqui alguns alunos do DETI a ver, eu acho que nós no DETI, cada vez mais os alunos estão inclinados para seguir uma via empreendedora. Nós falamos agora aqui num desemprego sistémico e que isto poderia ser uma das formas de resolver. E tocamos aqui também nas soft skills. Do teu ponto de vista, Aurora, porque é que a maior parte, se calhar, eu creio que li que para nós conseguirmos lançar uma empresa com sucesso, só precisas no mínimo 3 tentativas, ou na maior parte dos casos, agora não consigo recordar. Pronto, vocês certamente têm mais experiência do que eu, mas quais é que tu achas que são as soft skills que fazem de um empreendedor um vencedor? E quais é que são as soft skills, ou quais a ausência de soft skills que provoca a que um empreendedor falhe na sua missão? Eu acho que o principal é rodear-se de uma boa equipa.
Se tivermos as pessoas certas à nossa volta, tudo se consegue fazer. E certas pode ser em hard skills ou em soft skills, mas as soft skills são indispensáveis. É a capacidade de lutar em conjunto para chegar a um objetivo, mas é preciso também que a equipa seja mista, não é? Voltando a fazer paralelo com o desporto, ninguém quer uma equipa de futebol, ou de hóquei, ou de basquete, ou do que seja, que só tenha atacantes ou que só tenha defesas, não é? É preciso haver as diferentes capacidades de fazer tarefas diferentes, de se complementarem. É preciso pessoas com a visão para estar sempre a ver a direção para onde se tem que ir, para conhecer o que é que o mundo está a valorizar, mas também é preciso o dia-a-dia, garantir que o pão entra, não é? Que as cobranças se fazem a horas, que os pagamentos se fazem a horas. Isso é muito duro em qualquer projeto, isso é das coisas mais duras que existem e mais difíceis. Que não se anda perdido em termos das soluções, que é preciso tomar decisões, assumir riscos. Não decidir é pior do que decidir errado. Decidir errado a seguir pode ser corrigido, não decidir pode ser um momento perdido. E nem sei que vos diga mais, mas na realidade é preciso ter um misto de muitas coisas que não precisam estar todos na mesma pessoa, que se podem complementar com equipas que sabem até mais do que o empreendedor. Em qualquer destes negócios, os meus ajudantes sabem mais que eu, mas muito mais. Que os ajudam. Estás a tocar em num ponto que é crucial. Como tu sabes, eu passo uma parte muito substancial do meu tempo a mentorar empresas, grande parte do tempo pro bono, pontualmente faço também profissionalmente, mas um dos maiores problemas que eu encontro nos empreendedores são questões de ego. Portanto, os empreendedores muitas vezes contratam as pessoas certas e não lhes dão ouvidos, a menos que elas concordem com eles, e isto tende a piorar quando as coisas correm bem. Ou seja, eu observei já por várias vezes empresas que até começam bem, as coisas correm bem ao início, mas que quanto melhor as coisas correm à equipa fundadora, mais eles se acham detentores de toda a razão, e isso depois impede-os de se adaptarem de uma forma eficiente, porque eles deixam de dar ouvidos às pessoas que os ajudaram a ter esse sucesso inicial. Tu tens a mesma percepção de que o ego e essa falta de humildade é um obstáculo importante para o empreendedor? Tenho ao longo das diversas épocas com diferentes tipos de negócio. Isso é tão verdade nas empresas muito tradicionais, em que o patrão faz o que lhe apetece e os outros são escravos, como numa pequena startup em que quem teve uma bela ideia acha que é o único que consegue tê-los. Há de tudo. Mas é que, efetivamente, infelizmente, eu observei inclusivamente negócios que depois acabaram por desaparecer porque tinham uma equipa fantástica, mas quando as coisas começaram a correr bem, o empreendedor, o líder do projeto, começou a deixar de dar ouvidos à equipa e como estavas a dizer há pouco, também relativamente ao desporto, efetivamente, uma empresa é a equipa de pessoas que lá está, não há estrelas nas equipas. E também no desporto, quando alguém se arma em demasiadas estrelas, os próprios colegas lhe cortam as pernas, não é? Exato. É assim em todo lado, mas é a vida. Já que o desporto tem sempre a vantagem que é sempre balnear. Nas empresas há sempre os mentores. Estou a brincar. É verdade. Aqui, em termos de liderança, nós já pegámos aqui então no ego e deixar o ego de lado. Que outros conselhos é que davas a uma pessoa que agora, por exemplo, quisesse lançar uma empresa? Como é que essa pessoa deveria agir perante a sua equipa? Quem sou eu para dar conselhos? Na realidade, eu também estou farta de errar. Por isso é que podes dar conselhos. Exatamente. Pois, é assim, todos os dias nós temos que aprender com a lição que tirámos naquele dia, não voltar a repetir um erro, tentar não voltar a repetir um erro,
E uma coisa é verdade, cada emissor emite uma vez e se tiver várias pessoas a ouvir, cada um interpreta da sua forma. E é preciso ter isso em conta. Portanto, aquilo que para mim é mais chave, mas é mesmo muito difícil, é tentar perceber como é que cada um vai interpretar. Porque muitas vezes, com as melhores intenções, as coisas são interpretadas como mal feitas, ou como mal ditas, ou como não tão boas quanto parece. Temos que ter esse cuidado, temos que tentar pôr-nos nos sapatinhos dos outros. Sim, portanto, aqui a comunicação... Perdi-te um bocado, Aurora. Não sei se... Eu ia-te perguntar se achas então que a comunicação muitas vezes acaba por ser aqui a chave para o sucesso, em que de facto conseguimos comunicar com diferentes pessoas, porque se dissermos uma coisa de uma determinada forma, um sujeito A e B, se calhar o sujeito C vai interpretar como coisa muito diferente, e depois é chato. É mais uma, mas não é a única. Na realidade, o bom é um misto de capacidades, de competências, de formas de estar. A variedade é muito boa para o sucesso. Uma das coisas que aconteceu na BI, muito engraçada, foi que tivemos gente de muitas origens, até em termos de diferentes continentes, de muitos cursos diferentes. Olha, só para terem uma noção, o nosso RD tem um engenheiro civil, até há pouco tempo tinha um escultor, tem, a sério. Mas eu já trabalhei em contabilidade com pessoas de filosofia e de história. Em contabilidade? Em contabilidade. É muito interessante, porque a diversidade traz valor acrescentado, porque traz pontos de vista muito diferentes, e isso é que faz com que os dogmas deixem de o ser e com que as verdades absolutas também deixem de o ser. E ao deixar de o ser, estamos mais perto do mercado, porque o mercado é variado. Sim, claro. Podemos pensar que todos os clientes vão pensar exatamente o mesmo que um de nós. Olha uma coisa, aqui uma pergunta um pouco mais filosófica. Se tu pudesses dar um conselho de vida, que pode ser profissional ou não, à Aurora com 23 anos, que conselho é que davas? Esta tremeu, não é? Sim. A vida é que nos trama todos os dias, mas também nos dá prendas todos os dias. Sei, talvez goza mais a vida. Ok. Achas que desculpa, só queria tocar num ponto interessante. Achas que nós muitas vezes, enquanto estudantes, nós acabamos de certa forma a fazer as coisas apenas para ter feito, porque temos que entregar, temos que ter uma nota, temos que fazer um curso? Achas que isso de certa forma acaba por nos prejudicar, não só em termos criativos, mas também no nosso desempenho, em que acabamos por não estar, se calhar, a dedicarmos aquilo que nós verdadeiramente gostamos? Achas que isto é um entrave? Não, acho que isso nos treina, porque depois o resto da vida vai ser pior que isso ainda. Ok, perfeito. Eu aqui quero meter a minha colherada, porque é uma questão filosófica que eu tenho, que é grande parte das skills que eu aprendi na universidade e que me foram úteis pela vida fora. Eu na universidade, eu costumo dizer, eu aprendi duas grandes hard skills que foram extremamente úteis. Foi skills matemáticas. A matemática, efetivamente, é algo que é uma base importante para perceber muitas coisas e conseguir ir à procura e estudar. E física, pelas mesmas razões, porque é uma pessoa que percebe matemática e de física consegue pegar num texto de engenharia, em tudo, praticamente. E eu diria que, sem ser essas duas skills, quase tudo o resto que realmente me foi importante na minha carreira, eu aprendi fora das salas de aula. Mas foi lá. Foi na universidade, sem dúvida, foi na universidade. Mas eu aprendi muito na AETUA, aliás, fui fundado da AETUA. Aprendi muito na associação académica, aprendi muito no Senado, aprendi muito a organizar festas,
E essa é uma componente que infelizmente, com a vinda de Bolonha, que acaba por obrigar os alunos a serem, de certa forma, controlados na frequência das aulas, enquanto no meu tempo, e no da Aurora também, se não estou em erro, cabia aos alunos terem a responsabilidade para frequentarem as aulas que eles achassem. O que interessava é que depois no fim conseguissem pegar o doutor. É uma coisa que me incomoda um pouco, é sentir que muitas vezes hoje em dia há alunos que saem das universidades, saem de lá com ótimo hard skill, mas a nível de soft skills desenvolveram mesmo muito pouco. E chegam ao mundo de trabalho completamente despreparados para fazer essa transição. Até porque, particularmente numa skill em particular, que é a skill de venda, uma pessoa quando trabalha numa empresa ou quando tem a sua startup, a pessoa está sempre a vender. Mesmo dentro de uma empresa, nós estamos sempre a vender o nosso trabalho, nós estamos sempre a vender as nossas ideias, nós estamos sempre a persuadir alguém de alguma coisa. E isso só se aprende nessas outras atividades paralelas. É verdade. Nós três temos essa experiência, porque eu também fui do Conselho Diretivo do ISCTE, do Conselho Pedagógico, só não fui do Conselho Científico. Eu tive a Associação de Estudantes e trouxe a IESEC para dentro do ISCTE e sei lá. É fazer essas coisas todas em paralelo é que nos faz perceber que o mundo não é só uma porta, é a primeira coisa. Não há só uma porta. Há várias tarefas em simultâneo. Segundo, lidar com pessoas que têm objetivos muito diferentes. Nos sítios são objetivos de ganhar o seu salário e ir embora com o menor trabalho possível, menos chatice possível. Noutros sítios é mostrar que se consegue ser um professor extraordinário. Noutros sítios é ganhar porque o partido precisa. Outros sítios sei lá, pronto. Cada um tem motivações diferentes. E olhar para isso aprender isso é uma soft skill muito importante para a vida. Coordenar as tarefas e os horários também, nem sempre se consegue isso cedo na vida. Trabalhar duro. É bom. Nós estamos aqui já ultrapassámos aqui em 15 minutos praticamente aquilo que era o nosso slot para fazermos esta apresentação. Eu queria só fazer mais duas perguntas rápidas. Uma delas era se há algum livro que tu recomendasses, um livro que tenha marcado, que possa ser técnico ou não. O livro da minha vida é o Siddhartha. Do Hermann Hesse? O Siddhartha, acho que sim. Eu já vi vários também impressões, mas acho que é sempre do Hermann Hesse. É a vida do Buda. E o filme é mesmo o All-In. Okay, nada mais diferente de uma coisa da outra. Fica registado. Há ali uma pergunta do Daniel Nunes. Sim. Qual é o desafio que um aluno do DETI pode esperar ao sair da universidade e entrar na BI como dev? Como dev quer dizer como developer? Developer, sim. Open mind. Open mind. Exatamente. É aquilo em que já tocaste. Se a pessoa tem uma mente aberta para aprender, então a empresa também deve conseguir formar essa pessoa para atingir um maior rendimento. Carvalhão, tu tinhas agora também mais uma questão? Não, era só caso alguém dos nossos ouvintes que gostasse de entrar em contato contigo ou com a BI, qual é que seria a forma mais fácil de fazer, nas redes sociais, qual é que é a forma mais fácil de te encontrar? A BI está por todos os lados, não é? A forma mais fácil de me encontrar é talvez por mail baptista@vivericreative.com, embora eu tenha uma caixa de entrada muito cheia de coisas por ler. Fica avisado. Mesmo muito cheio. Mas sim, é de lá chegar.
Na realidade é assim, tanta gente me conhece que qualquer recado por alguém eu chego lá. É verdade. Olha, Aurora, eu acho que por hoje é tudo. Eu queria agradecer-te imenso a tua disponibilidade para estares presente e para ajudares a lançar este projeto. Acho que começámos com chave de ouro, dada com a tua presença. Ficamos imensamente agradecidos. Eu queria lembrar aos nossos ouvintes que a Prova das 9 é um programa. 9h30, não é? Foi um bocadinho 9 e qualquer coisa, 9 com o quarto hora académico. Com o quarto hora académico. A Prova das 9 é um programa quinzenal. Este foi o primeiro programa, mas temos outros convidados alinhados para daqui a 15 dias. Para nos acompanharem, basta seguirem-nos nas redes sociais, fazerem like à página da Prova das 9 ou à página da AETUA, onde nós iremos publicar o próximo convidado e anunciar o próximo programa. E, desde já, pela minha parte, muito obrigado por terem acompanhado este programa. Esperamos ver-vos em breve. Rafael? Sim, pronto. Agora também tenho que te agradecer a ti e à Aurora por estarem aqui presentes. Muito obrigado e esperamos que isto seja o início de um belo projeto que havemos de continuar nos próximos meses. Há de ser, exatamente. Aurora, mais uma vez, muito obrigado. Carvalhão, muito obrigado. E obrigado então a todos os que estiveram a assistir. Foram entregas de flores, isto é como se fosse o ramalhete de flores. Agradecer exatamente. Agradeço a vocês. Peço desculpa por a net não estar a funcionar bem pelos vistos do meu lado, porque vocês ouviam-se e viam-se bem e eu é que estava aqui com problemas. Isto foi mais uma vez a fusão entre coisas de vários estilos, os antigos e os novos. Exatamente. Que interessa que funciona. O que é que eu sinto a necessidade? É que vocês me digam, porque eu vou passar a ser ouvinte e telespectadora, que me digam a mim e a todos onde é que podemos continuar a ver-vos de 15 em 15 dias. Ok, há duas maneiras. Eu depois vou-te enviar de qualquer forma os links por WhatsApp. É no canal de YouTube, youtube.aetua.pt, ou seguindo, procurando o canal de Facebook, a página de Facebook, @houve a Prova das 9. E pronto, nós iremos notificar lá quais é que vão ser as datas e as horas dos próximos programas, e quando começarmos os lives surgirá uma notificação a quem subscrever ou a página do canal do YouTube. E portanto agora é partilhar. Por favor. Portanto, partilhem muito, amigos, conhecidos, criem um user para o cão, ponham o cão a ouvir-nos. E vemos daqui a 15 dias. Exatamente. Até daqui a 15 dias, então. Muito obrigado. Muito obrigado. Beijinho, porque informático não faz mal.